que Jesus disse sobre religião vai te chocar. Existe um abismo entre servir a Deus e fingir que o serve. Um abismo tão profundo que engoliu civilizações inteiras, que transformou templos em teatros e corações em pedras polidas. Jesus não veio trazer religião, ele veio despedaçá-la. Veio revelar que o altar mais importante não está nas catedrais de mármore, mas no silêncio do coração que se rende. Veio mostrar que Deus não habita em rituais vazios, mas na verdade nua de quem chora aos seus pés. E o que ele disse sobre os religiosos de seu tempo não foi um sussurro diplomático, foi um trovão que ainda ecoa, porque a farsa continua. Os fariseus tinham a lei na ponta da língua e o veneno no coração. Oravam em praças para serem vistos, jejuavam para serem aplaudidos, usavam longas vestes como quem veste uma fantasia de santidade. Jesus os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam a Deus. Citavam Moisés, mas crucificaram o Messias. Porque religião sem amor é apenas performance. Fé sem transformação é apenas tradição. E foi exatamente isso que Jesus veio destruir. A ilusão de que Deus se impressiona com aparências. O mundo moderno não mudou tanto quanto pensa. Trocamos as vestes longas por ternos elegantes, as praças por redes sociais. Mas a essência permanece. Queremos ser vistos, aplaudidos, validados. Construímos impérios de imagem e chamamos isso de vida. Acumulamos seguidores e chamamos isso de influência. Exibimos generosidade como quem exibe troféus e esquecemos que Jesus disse: quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mateus 6, versículo 3. Porque a verdadeira bondade não busca holofotes, o verdadeiro amor não pede palmas, e a verdadeira fé não precisa de plateias. As civilizações desabam quando perdem o essencial. Não é a economia que sustenta um povo, é a alma coletiva, o sentido compartilhado, a noção de que existimos para algo além do consumo e da sobrevivência. Roma não caiu por falta de ouro, mas por excesso de vazio. O império tinha tudo, mas não tinha nada que valesse a pena morrer. E assim é conosco. Somos a geração mais conectada e mais sozinha, a mais informada e mais perdida, a mais livre nas vitrines e mais presa por dentro. Temos acesso a tudo e não sabemos o que fazer com nada, porque perdemos a espiritualidade, não a religião institucional, que ainda floresce como negócio, mas a espiritualidade verdadeira, aquela que conecta o ser humano ao seu Criador, que desperta no peito a certeza de que não somos apenas carne, não somos apenas pensamento, mas que carregamos dentro de nós um espírito eterno, uma centelha divina que clama por sentido. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Somos tripartidos, espírito, alma e corpo. O corpo é o templo físico, a estrutura que nos permite habitar este mundo. A alma é a sede da mente, das emoções, da vontade. É onde residem nossos desejos, nossas dores, nossas memórias. Mas o espírito é a parte de nós que foi feita à imagem de Deus, a dimensão que nos permite comunhão com o Eterno, que nos torna capazes de fé, de adoração, de transcendência. E é justamente o espírito que o mundo moderno esqueceu. Alimentamos o corpo com excessos e chamamos isso de prazer. Entretemos a alma com distrações infinitas e chamamos isso de felicidade. Mas o espírito morre de fome, sufocado pelo barulho, esquecido na correria, ignorado como se não existisse. E então nos perguntamos por que estamos vazios, por que tudo parece sem graça, por que o sucesso não satisfaz, o prazer não preenche, a conquista não completa. É porque estamos alimentando apenas duas partes de um ser de 3 dimensões. Estamos tentando viver inteiros
enquanto ignoramos nossa essência mais profunda. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio restaurar um relacionamento. Um relacionamento que foi quebrado lá no Éden, quando o homem escolheu sua própria sabedoria em vez da obediência, quando decidiu ser Deus de si mesmo em vez de filho do Deus verdadeiro. E desde então, a humanidade tem tentado preencher esse vazio com tudo, menos com aquele que o criou. Construímos ídolos de ouro, de madeira, de carne, e hoje de likes, de status, de aprovação alheia. Mas nenhum ídolo satisfaz, porque nenhum ídolo foi feito para ser adorado. Só Deus preenche o vazio em forma de Deus. E Jesus veio nos mostrar o caminho de volta. Não através de rituais complexos, não através de sacrifícios infinitos, mas através da rendição simples, da fé genuína, do arrependimento sincero. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Não existem múltiplos caminhos para Deus. Existe um e ele tem nome: Jesus Cristo. E isso ofende o mundo moderno, porque o mundo moderno adora a ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo destino, de que todas as verdades são relativas, de que cada um pode criar sua própria espiritualidade. Mas Jesus não nos deu essa opção. Ele não veio como mais um guru, mais um filósofo, mais um professor moral. Ele veio como o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o único mediador entre Deus e os homens. E ou ele estava certo, ou estava louco. Não há meio termo. E se estava certo, e estava, então tudo muda. Todo o nosso sistema de valores, toda a nossa estrutura de vida, toda a nossa compreensão de propósito precisa ser reconstruída sobre essa verdade fundamental. Jesus é o Senhor, e sem Ele, estamos perdidos. A diferença entre o fariseu e o discípulo de Jesus não está no conhecimento das Escrituras. Os fariseus conheciam a lei de cor. A diferença está no coração. O fariseu serve a si mesmo usando Deus como álibi. O discípulo serve a Deus morrendo para si mesmo. O fariseu busca reconhecimento. O discípulo busca transformação. O fariseu quer parecer santo. O discípulo quer ser santo, mesmo que ninguém veja. Jesus contou uma parábola devastadora sobre isso em Lucas 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano, um coletor de impostos, alguém que a sociedade considerava escória. O fariseu orou assim: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele não estava orando, estava se exibindo. Não estava buscando a Deus, estava se comparando aos outros e se autopromovendo. Mas o publicano de longe nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que foi este, e não o fariseu, que voltou justificado para casa. Porque Deus não se impressiona com currículos religiosos. Ele procura corações quebrantados. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É o coração que Deus quer. Não a performance, não a imagem, não a lista de feitos espirituais. Ele quer a verdade nua, a vulnerabilidade exposta, a rendição completa. E isso aterroriza o religioso, porque o religioso construiu sua identidade sobre o que faz, não sobre quem é em Deus. Ele precisa da plateia, ele precisa da validação, ele precisa provar que é digno. Mas o discípulo já sabe que não é digno, e por isso se apega à graça, não ao mérito. Ele não tenta ganhar o amor de Deus. Ele recebe o amor de Deus, e a partir disso, vive uma vida transformada. As famílias estão se separando por coisas banais porque perdemos a capacidade de perdoar, de suportar, de amar além da conveniência. Jesus disse: Se vós amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo.
Mateus 5, versículo 46. O amor que ele nos ensinou não é o amor condicional, baseado em troca, em merecimento, em retorno. É o amor ágape, o amor que dá sem esperar, que perdoa sem contar, que suporta sem desistir. É o amor que lava os pés, que carrega a cruz, que morre pelo inimigo. E esse amor está extinto no mundo moderno. Substituímos o amor pela atração, pela paixão que dura enquanto a dopamina circula, pela conexão que termina quando surge o primeiro conflito. Casamos quando sentimos e divorciamos quando o sentimento muda. Criamos filhos como projetos de sucesso e os abandonamos quando não correspondem às expectativas. Construímos relacionamentos descartáveis porque somos, nós mesmos, descartáveis aos nossos próprios olhos. Não nos comprometemos porque não sabemos quem somos. E não sabemos quem somos porque esquecemos de quem somos. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem, amados com amor eterno, chamados para refletir sua glória. Mas trocamos essa identidade por likes, por cargos, por conquistas temporárias que se desfazem como fumaça. E então nos perguntamos por que estamos tão frágeis, tão sensíveis, tão incapazes de lidar com frustração. É porque construímos nossa identidade sobre areia. E quando vêm as tempestades, e elas sempre vêm, tudo desaba. Mas Jesus disse: qualquer, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. A rocha é Cristo, e sobre essa rocha tudo se sustenta. Não porque a vida fica fácil, mas porque a fundação é eterna. Hebreus 11, versículo 6, é categórico. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não difícil, impossível. Porque fé é a moeda do reino espiritual. É o olho que enxerga o invisível, a mão que toca o intangível, o coração que confia no incontrolável. Fé não é sentimento, é decisão. Não é ausência de dúvida, é escolha de crer apesar da dúvida. Não é certeza emocional, é rendição racional diante da soberania de Deus. E o mundo moderno odeia a fé porque a fé exige humildade. Exige que admitamos que não temos todas as respostas, que não controlamos todas as variáveis, que dependemos de alguém maior que nós. E isso fere o ego, que foi treinado a acreditar que somos autossuficientes, que somos capitães de nosso próprio destino, que somos senhores de nossa própria alma. Mas não somos. Somos criaturas, não criadores. Somos barro nas mãos do oleiro. E quanto mais cedo aceitarmos isso, mais cedo encontraremos paz. Porque a paz não vem de controlar tudo, vem de confiar em quem controla tudo. Jesus dormia na tempestade enquanto os discípulos entravam em pânico. E quando o acordaram, ele perguntou: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos 4, versículo 40. Ele estava lá. O Criador dos ventos e das ondas estava no barco, e eles duvidaram, assim como nós. Duvidamos no meio das tempestas da vida. Esquecemos que aquele que criou o universo está conosco, que aquele que ressuscitou dos mortos habita em nós pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo de entre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Temos, dentro de nós, o poder que venceu a morte, mas vivemos como se estivéssemos sozinhos, como se fôssemos órfãos, como se tivéssemos que nos salvar por conta própria. E é por isso que estamos exaustos. Por isso estamos ansiosos, por isso estamos desesperados, porque estamos carregando pesos que nunca foram nossos para carregar. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Mas não vamos. Preferimos nos matar tentando ser fortes, tentando ser suficientes, tentando ser deuses de nós mesmos. E então, quebramos. E só quando quebramos, finalmente olhamos para cima. Os ensinamentos de Jesus
não são sugestões éticas para melhorar a sociedade. São mandamentos espirituais para salvar a alma. Amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, carregar a cruz. Nada disso faz sentido para a lógica do mundo. O mundo diz, proteja-se. Jesus diz, entregue-se. O mundo diz, vingue-se. Jesus diz, perdoe. O mundo diz, acumule. Jesus diz, distribua. O mundo diz, suba. Jesus diz, desça. E é nessa inversão total de valores que encontramos a verdadeira vida. Porque o reino de Deus é paradoxal. Quem perde a vida, acha. Quem se humilha, é exaltado. Quem serve, lidera. Quem morre, ressuscita. E aplicar os ensinamentos de Jesus como propósito de vida não é seguir uma religião. É abraçar uma revolução interior tão radical que transforma tudo. Como você lida com dinheiro, com relacionamentos, com poder, com dor, com prazer, com sucesso, com fracasso. Tudo muda quando Cristo se torna o centro. E não é fácil. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. As aflições continuam, mas o medo vai embora. As lutas continuam, mas a esperança permanece. A dor continua, mas o desespero morre. Porque sabemos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, versículos 38 e 39. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Essa é a nossa âncora. Essa é a rocha. Essa é a certeza que o mundo não pode dar e não pode tirar. E é por isso que os discípulos de Jesus atravessaram o Império Romano cantando enquanto eram jogados aos leões. É por isso que missionários cruzaram oceanos para levar o Evangelho a povos hostis. É por isso que mártires por 2000 anos preferiram a morte à negação de Cristo. Não porque eram fanáticos, mas porque haviam encontrado a única coisa pela qual vale a pena morrer. A verdade que liberta, a vida que não acaba, o amor que jamais falha. Os frutos do Espírito revelam o caráter de Deus sendo formado em nós. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não são conquistas humanas, são resultados da presença de Deus. É a evidência de que Ele está trabalhando, moldando, transformando. E cada um desses frutos vai contra a corrente do mundo moderno. Amor, não sentimento passageiro, mas compromisso eterno. Alegria, não euforia circunstancial, mas contentamento profundo independente das circunstâncias. Paz, não ausência de conflito, mas presença de Deus no meio do conflito. Longanimidade, paciência incansável, a capacidade de suportar o que parece insuportável. Benignidade, gentileza ativa, bondade que age. Bondade, integridade de caráter, fazer o bem mesmo quando ninguém vê. Fidelidade, lealdade inabalável, compromisso que não quebra. Mansidão, força controlada, poder sob submissão a Deus. Domínio próprio, autocontrole, a vitória sobre os impulsos, sobre a carne, sobre o ego. Esses são os princípios milenares, bíblicos, que têm dado certo há milênios, porque não são invenções humanas. São reflexos da natureza divina. E Cristo estava certo o tempo todo, sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre tudo. Ele não era apenas um homem bom. Ele é o Deus encarnado, a revelação perfeita do Pai, o caminho estreito que leva à vida eterna. E cada geração que o ignora paga o preço. Cada civilização que o rejeita desaba. Não por vingança divina, mas por consequência natural. Quando você remove o fundamento, o edifício cai. Quando você arranca a luz, só resta a escuridão. Quando você expulsa a verdade, a mentira domina. E é isso que estamos vendo.
Uma geração perdida não porque não tem informação, mas porque não tem direção. Não porque não tem opções, mas porque não tem propósito. Não porque não tem liberdade, mas porque não sabe o que fazer com ela. A salvação não é uma reforma moral, é uma ressurreição espiritual. Não é tentar ser melhor, é morrer e nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Nicodemos, um mestre em Israel, um fariseu respeitado, não entendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele pensava em termos físicos, mas Jesus falava de algo infinitamente mais profundo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. O novo nascimento acontece quando o Espírito de Deus entra em um coração morto em pecados e o vivifica, o regenera, o transforma de dentro para fora. Não é religião, é regeneração. Não é tentar ser bom, é receber uma natureza nova. E isso só acontece em Jesus Cristo. Só o sangue que ele derramou na cruz pode purificar o pecado. Só a morte que ele morreu pode pagar a dívida que tínhamos com a justiça divina. Só a ressurreição que ele conquistou pode nos dar vida eterna. E quando você entende isso, quando realmente entende que estava morto e agora está vivo, que estava perdido e agora está achado, que estava condenado e agora está perdoado, tudo muda. Você não serve a Deus por obrigação. Você o serve por gratidão. Você não obedece por medo. Você obedece por amor. Você não evangeliza porque é mandado. Você evangeliza porque não consegue ficar calado diante de tamanha graça. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião é o esforço humano tentando alcançar Deus. Relacionamento é Deus alcançando o homem através de Cristo. Religião é escravidão. Relacionamento é liberdade. Religião é peso. Relacionamento é descanso. Religião diz, faça. Jesus diz, está consumado. Ele já fez. Na cruz, tudo foi pago. E agora, tudo o que precisamos fazer é crer, nos arrepender e viver essa nova vida que Ele nos deu. Então, que o mundo chame isso de loucura. Que os intelectuais chamem de alienação. Que os céticos chamem de ilusão. Paulo já sabia disso há 2000 anos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. É loucura para quem está perdido, mas para quem foi achado é a única coisa que faz sentido. É a resposta para o vazio existencial, para a angústia da finitude, para o desespero da culpa, para o peso da vergonha. É a certeza de que existe perdão para o imperdoável, esperança para o desesperado, vida para o morto. E essa mensagem não envelhece, não fica obsoleta, não perde relevância, porque o coração humano não mudou. Ainda é o mesmo coração que Jeremias descreveu. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Ainda é o mesmo coração que Paulo descreveu. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, versículo 19. Ainda é o mesmo coração que precisa de um Salvador. E Jesus continua sendo esse Salvador. Não uma opção entre muitas, mas a única porta, a única luz, a única vida. Ele não veio fundar mais uma religião. Ele veio dar vida e vida em abundância. Veio buscar e salvar o perdido. Veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo através dele fosse salvo. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Não de religiosidade vazia, não de moralismo farisaico, mas de graça transformadora, de amor incondicional, de verdade libertadora. Cristo estava certo, sempre esteve e estará para sempre. E voltará, não como o cordeiro que foi morto, mas como o leão que reinará. E naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, versículos 10 e 11. A pergunta que resta é: você se dobrará em adoração ou em terror? Você o reconhecerá como Salvador ou como juiz?
porque Ele é ambos, e só existe salvação em um deles. Escolha hoje a quem você servirá, e que sua escolha não seja baseada em tradição, em conveniência, em cultura. Que seja baseada na verdade, e a verdade tem nome: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.